Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG, e hoje nós vamos resolver alguns exercícios envolvendo o cálculo de área com o cálculo de integral. Então, no primeiro exemplo, nós temos para determinar a área limitada pelas curvas de equação y igual a x² menos 2x e y igual a x mais 4. Então, no exercício, nós já temos a representação gráfica de cada uma dessas funções e note que, pelo exemplo, nós aqui já conseguimos identificar os pontos de interseção dessas duas curvas. Então, nós já temos aqui o esquema quase completo, né? Então, o que eu vou fazer agora aqui é relembrar um pouco como que a gente calcula essa área. Então, se aqui eu tenho o plano cartesiano, e o eixo x, o eixo y, então, se eu tenho uma função f de x igual a y, suponha que aqui eu tenho uma outra função g, que é a função g de x igual a y, e suponha ainda que eu tenho essa limitação aqui para os valores do x. Ou seja, eu estou delimitando essa região para x variando aqui de A até B. Então, no meu caso, eu estou interessado em calcular essa área. E nós sabemos que a área dessa região aí vai ser igual à integral de A até B da função f menos a função g dx. Então, note que nessa região, a função f é sempre maior ou igual que a função g. Então, no cálculo de área, nós vamos sempre considerar, na região aqui delimitada entre A e B, a função que está localizada em cima, aqui primeiro na integral, menos a função que está localizada aqui embaixo, no caso aqui, a função g. Então, voltando ao nosso exemplo, como nós queremos calcular a área delimitada por essas duas curvas, então, nós estamos interessados em calcular esta área aqui. Note que em toda essa área onde o x varia de menos 1 até 4, a função que está localizada em cima é essa reta em azul, que é dada por essa equação, e a função que está localizada embaixo é dada por essa parábola que está representada aqui em vermelho. Então, repetindo, nessa região que eu quero calcular a área, a função que está localizada em cima é a reta e a função que está localizada embaixo é a parábola. Então, note que em qualquer parte aqui que você considere, a função que está em cima é a reta e a função que está embaixo é a parábola. Então, agora nós já conseguimos montar a integral a ser resolvida. Então, a área vai ser igual à integral. Então, voltando aqui na imagem, o x varia de menos 1 até 4. Então, a integral é de menos 1 até 4. A função que está localizada em cima é a reta y igual a x mais 4. Então, aqui, a função que está localizada em cima, x mais 4. Agora, menos a função que está localizada embaixo, que é a parábola de equação y igual a x² menos 2x. Então, aqui, menos x² menos 2x dx. Então, note que nós estamos calculando essa área utilizando essa integral e a integral está escrita em termos do x. Então, agora, a gente só precisa calcular essa integral. Então, o que eu posso fazer aqui antes de calcular a integral propriamente dita? Nós temos aqui o x menos
menos 2x, então menos 2x é 2x positivo, x mais 2x, 3x. Aqui nós temos o mais 4, e aqui menos x quadrado dx. Então, agora é resolver a integral. Integral de 3x, 3x quadrado sobre 2, mais integral de 4, 4x, menos integral de x quadrado, x ao cubo, sobre 3, onde o x varia de menos 1 até 4. Então, agora aqui, substituindo o x por 4, vai ficar 3 vezes 4 ao quadrado, que é 16, sobre 2, mais 4 vezes 4, 16, ele vai ficar menos 4 ao cubo, que é 64, dividido por 3. Então, esse cálculo aqui é fazendo a substituição por 4. Menos, agora nós vamos substituir o x por menos 1. Vai ficar 3 vezes menos 1 ao quadrado, então vai ficar menos 1 ao quadrado é 1 positivo, então vai ficar 3 sobre 2. 4 vezes menos 1, menos 4. E aqui vai ficar menos 1 ao cubo, que é menos 1, mas tem um menos aqui também, então vai ficar mais 1/3. Então, agora é só realizar esses cálculos aí. Então, aqui nós vamos obter 3 vezes 16 é 48, dividido por 2, 24. Então, esse primeiro fator aqui resulta 24, mais 16, menos 64, dividido por 3. E aqui vai ficar, multiplicando aqui o sinal de menos, menos 3 sobre 2, mais 4, menos 1/3. Então, aqui nós obtemos o 40, menos 64 dividido por 3, menos 3 sobre 2, mais 4, menos 1/3. E se a gente tirar aqui o mínimo e fizer todos os cálculos, nós vamos obter 125 dividido por 6. Então, essa é a resposta do primeiro exemplo. Já no segundo exemplo, nós vamos calcular a área delimitada pelas curvas de equação x igual a y², x mais y igual a 2 e y igual a 0 no primeiro quadrante. Então, aqui nós temos o plano cartesiano, o eixo x, o eixo y, e o primeiro quadrante é este aqui, onde o x e o y são maiores ou iguais a 0. Então, neste caso, nós precisamos fazer o gráfico dessas funções para a gente visualizar a área que nós precisamos calcular. Então, começando aqui dessa primeira função, x igual a y², né? Se a função fosse y igual a x², se o ao quadrado tivesse no x, nós sabemos que o gráfico dessa função seria essa parábola, né? Mas, neste caso, o y que está sendo elevado ao quadrado. Então, quem tem alguma dúvida a respeito do gráfico dessa função, a gente pode estar atribuindo aqui valores para x e y para construir o gráfico dessa função. Por exemplo, quando o y vale 0, o x também vale 0, porque x seria igual a 0 ao quadrado. Então, isso significa que a função vai passar no ponto x0 e y0, que é a origem. Quando o y vale 1, x vai ser 1 ao quadrado, que é 1. Então, a função vai passar no ponto x1 e y1, que é esse ponto aqui. Quando o y é menos 1, x vai ser menos 1 ao quadrado, que também é igual a 1. Então, essa função também vai passar neste ponto. Como nós sabemos que o gráfico é uma parábola, então o gráfico dessa função vai ser algo deste tipo aqui. Agora,
a gente vai fazer aqui o gráfico da função x mais y igual a 2, e nós sabemos que essa função representa uma reta. Então, para fazer o gráfico de uma reta, nós precisamos de 2 pontos, e a gente vai utilizar a mesma ideia anterior. Por exemplo, quando x vale 0, o y vale 2. Então, a função vai passar no ponto x0 e y2, que é esse ponto aqui. Quando o x vale 1, o y também vale 1. Então, essa reta também passa neste ponto. Então, ligando os pontos, nós obtemos aqui o gráfico da reta. Então, aqui em vermelho, nós temos a reta x mais y igual a 2, e em azul, nós temos a parábola x igual a y². Falta fazer o gráfico da função y igual a 0, ou seja, qual é o conjunto de pontos aqui no plano cujo o y vale 0. No caso, são todos esses pontos aqui localizados no eixo x. Então, a área que nós precisamos calcular, então aqui a função y igual a 0, então a área que nós precisamos calcular é essa área aqui em destaque. A área delimitada por essas funções limitadas aqui no primeiro quadrante. Então, note que esse exemplo é um pouco diferente do exemplo 1, pois dependendo aqui do valor de x que você escolha nessa região, a função que aparece em cima vai ser diferente da função que aparece embaixo. Por exemplo, se eu pegar aqui qualquer valor de x que está localizado à esquerda do 1, por exemplo, para esse valor de x aqui em específico, a função que aparece em cima é a parábola e a função que aparece embaixo é a reta y igual a 0. Por outro lado, se eu considero aqui qualquer valor de x maior do que 1, a função que aparece em cima já vai ser diferente, né? Pois nesse caso a função que aparece em cima vai ser a reta em vermelho e a função que aparece embaixo vai ser a reta y igual a 0. Então, neste caso, a gente consegue calcular essa área escrevendo a integral em termos do x, mas se você optar a resolver a integral desta forma, nós devemos calcular essa área escrevendo duas integrais. Primeiro aqui com x variando de 0 até 1, e a segunda com x variando de 1 até esse valor aqui. Para a gente descobrir esse valor, lembrando que esse ponto aqui, o y vale 0, está localizado nesta reta. Então, quando o y vale 0, o x vale 2. Então, aqui o valor de x é 2. Então, para calcular essa área, utilizando uma integral em termos do x, nós devemos calcular duas integrais. Uma integral de 0 até 1, com essa variação aqui das funções, e outra integral de 1 até 2, com essa outra variação de funções. Mas existe uma maneira mais simples de resolver essa integral, que é quando a gente escreve ela em termos do y. Pois se a gente for levar em consideração aqui, imagina que a gente gire essa figura 90 graus no sentido anti-horário. A gente iria obter uma coisa mais ou menos desse tipo. Aqui o eixo y estaria apontando para esse lado. Agora aqui nós teríamos o eixo x, a parábola ficaria assim, a reta em vermelho ficaria assim, e aqui nós teríamos a reta em verde. Então, a região é essa aqui, e note que quando eu penso dessa forma, a variação
aqui vai ser sempre a mesma, independente do y que eu escolha aqui. A função de cima vai ser sempre a reta em vermelho e a função de baixo vai ser sempre a parábola em azul, onde o y aqui vai variar deste valor a este valor aqui. Então, lembrando que aqui é 0 e aqui vai ser 1, que é justamente esse valor aqui, né? Então, pensando desse modo, eu vou apagar aqui essas retas em vermelho, só para a gente pensar deste segundo modo. Então, analisando aqui essa região, note que se eu fixar um certo y, nós vamos ter essa variação da função que está em cima e da função que está embaixo, e para qualquer y que eu escolha entre 0 e 1, essa variação vai ser sempre a mesma. A função que vai estar em cima vai ser a reta em vermelho, e a função que está embaixo vai ser sempre a parábola em azul. Então, neste caso, é mais aconselhável escrever a integral em termos do y. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, a área vai ser dada pela integral. O y varia aqui de 0 até 1. De 0 até 1. A função que está em cima é a reta. Como eu quero escrever a integral em termos do y, eu vou isolar o x. Então, x vai ser 2 menos y. Então, a função que está em cima é 2 menos y, menos a função que está embaixo, que é x igual a y quadrado. Aqui o x já está isolado, então, x igual a y quadrado dy. Então, o que a gente tem que fazer é resolver essa integral. Então, aqui nós temos a integral de 0 até 1. Na verdade, a gente já pode resolver a integral aqui direto, né? Integral de 2, 2y, menos y quadrado sobre 2. E a integral de menos y quadrado é menos y ao cubo sobre 3, onde o y varia de 0 até 1. Então, substituindo aqui o y por 1, nós vamos obter 2 menos meio menos 1/3, e substituindo por 0, vai zerar. Então, fazendo esses cálculos aqui, o mínimo é 6. Aqui nós temos 2 sobre 1. 6 dividido por 1 é 6, vezes 2 é 12. 6 dividido por 2 é 3, vezes menos 1, menos 3. 6 dividido por 3 é 2, vezes menos 1, menos 2. Então, aqui nós vamos obter 12 menos 5, que vai dar 7 sobre 6. E essa é a resposta do exemplo 2. Agora, no terceiro exemplo, nós temos que determinar a área limitada pelas curvas y igual a 1 sobre x, y igual a x e y igual a 1/4 de x. Então, vamos fazer o gráfico dessa primeira função, y igual a 1 sobre x. Então, a gente pode atribuir valores para x, encontrar o y correspondente e jogar esse conjunto de pontos aqui no plano. Por exemplo, quando x vale 1, o y vai ser 1 sobre 1, que é 1. Então, a função vai passar no ponto 1, 1. Quando x vale 2, o y vai ser 1 sobre 2, que é meio. Meio está aqui, então essa função vai passar nesse outro ponto também. Quando x vale 3, a função vai valer, o y vai ser 1/3, que é menor aqui do que 1 sobre 2. Então, vai passar nesse ponto aqui. Agora, note o seguinte, quando x vale meio, o y vai ser 1 dividido por meio, né? Então, divisão de fração, vai conservar 1 e multiplicar pelo inverso de 1 sobre 2, que é 2. Então, vai ficar 1 vezes 2, que é 2, ou seja, a função vai passar no ponto x meio e y 2,
que é esse ponto aqui. Então, já dá para a gente verificar aqui um certo comportamento, né? Então, esse gráfico vai ser algo desse tipo aqui. Tá? Sempre vai aproximando do eixo Y, sempre vai aproximar do eixo X, mas nunca encosta nesses dois eixos, né? Note que o X também pode ser negativo, e atribuindo valores negativos para o X, nós obtemos a outra parte da função, que é algo desse tipo. Tá? Então, essa função em azul é a função y igual a 1 sobre x. Agora, nós temos a reta y igual a x, o conjunto dos pontos do plano onde o x é igual a y. Né? Então, essa reta vai passar no ponto 0, 0, 1, 1, 2, 2. Então, essa reta aqui em vermelho. E, por último, nós temos a reta y igual a 1/4 de x. E nós vamos utilizar a mesma ideia atribuindo valores para o x. Por exemplo, quando o x vale 2, o y vale 2 sobre 4, que é meio. Então, quando o x vale 2, o y vale meio. Então, essa reta também passa nesse ponto. Além disso, quando o x é 0, o y vai ser 1/4 vezes 0, que é 0. Então, também vai passar aqui na origem. Então, aqui nós temos essa reta em verde. E neste caso, nós vamos calcular a área delimitada por essas curvas localizada aqui também no primeiro quadrante. Tá? Ou seja, nós temos que calcular essa área aqui em destaque. Neste caso, escrevendo a integral em termos do x ou em termos do y, de qualquer forma a gente vai precisar calcular duas integrais. Por exemplo, se eu for escrever aqui a integral em termos do x, note o seguinte, aqui para valores de x à esquerda do 1, a variação, a função que está em cima vai ser a função em vermelho, e a função que está embaixo, a função verde. Já à direita do 1, a função que está em cima é a azul, e a que está embaixo é a verde. Do mesmo modo aqui, escrevendo a integral em termos do y, nós teríamos de resolver duas integrais. Né? Então, eu optei aqui por resolver a integral em termos do x. Então, só para completar aqui a figura, essa é a função y igual a 1/4 de x, e aqui em vermelho é a reta y igual a x. Então, vamos escrever essa área como a área 1 mais a área 2, onde a área 1, essa primeira parte, onde o x varia de 0 até 1, e aqui vai ser a área 2, onde o x vai variar de 1 até 2. Então, para calcular a área 1, nós vamos fazer a integral de 0 até 1. A função que está em cima é a reta em vermelho, y igual a x. Então, y igual a x, menos a função que está embaixo é y igual a 1/4 de x. Então, 1/4 de x, dx, mais, agora calculando a área 2, vai ficar a integral de 1 até 2, da função que está em cima, que a função é azul, y igual a 1 sobre x, menos a função que está embaixo, que é a reta verde, que é y igual a 1/4 de x dx. Então, agora é só fazer esses cálculos. Em relação à primeira integral, aqui vai ficar x² sobre 2 menos 1/4 vezes x² sobre 2, onde o x
varia de 0 até 1. Mas, na segunda integral, vai ficar aqui integral de 1 sobre x, que é ln de x, aliás, é ln do módulo de x, mas como a variação do x aqui é de 1 a 2, ou seja, o x vai ser positivo, então eu não preciso desse módulo. Então aqui fica faltando calcular menos a integral de 1/4 vezes x, que é 1/4 vezes x² sobre 2, com x variando agora, né? Esse fator aqui, o x vai variar de 1 até 2. E esse aqui, o x vai variar de 1 até 0. Então, substituindo aqui o x por 1, vai ficar meio menos 1/4 vezes 1 sobre 2, que é 1/8. Substituindo por 0, vai zerar. Mas, agora, substituindo por 2, vai ficar ln de 2 menos 1/4 vezes 2² sobre 2. 2² é 4. Cancela esse 4 com esse 4. Sobra menos meio. Então, menos aqui da fórmula. Agora, vou substituir o x por 1. Então, vai ficar ln de 1 menos 1/4 vezes 1 sobre 2, que é 1 sobre 8. Então, nós sabemos que o ln de 1 é 0. Então, note o seguinte. Aqui nós temos meio e aqui nós obtemos o menos meio. Então, vou conseguir cancelar. Aqui eu tenho menos 1/8 e menos com menos vai ficar mais 1/8. Então, eu também cancelo esses termos. Sobra aí somente o ln de 2. E se a gente fizer o ln de 2 na calculadora, nós vamos obter aproximadamente 0,693. E essa é a resposta do exemplo 3. E com isso, nós finalizamos a aula.